Já estamos de volta aqui em mais um canal Belo Roseli e aqui nós vamos abordar a apostila Movimentos Sociais Contemporâneos. Estamos na altura da página 31 e eu convido vocês a estarem aqui junto conosco fazendo aqui os estudos. Mas antes de mais nada eu gostaria de mandar um grande alô para Derito, Cabenguele Munanga, para minha grande amiga Maria do Carmo, Simone, Denise, Luzia e também para o meu grande amigo Belry e o Kelvin e também, por que não, o Anderson Crespo. Sejam todos muito bem-vindos e vamos começar a nossa aula, certo? Nós vimos, que na época da Revolução Industrial, a economia, ela girava fundamentada nos pressupostos do liberalismo, que se consolidava devido às alucinantes transformações dos últimos séculos ali na região da Europa, certo? E isso ganhou aí liderança, prestígio, força, poder e principalmente o reconhecimento. Como pano de fundo de tudo isso, dessa revolução efervescente que acontecia ali na região da Europa Ocidental, havia um pano de fundo que era a individualidade que era trazida pelo capitalismo, certo? E no liberalismo, que defendia a existência das leis naturais da economia. O mercado, ele se autorregulava sozinho, não precisa de auxílio nenhum de Estado, certo? E então começou a haver uma determinada liberdade de encontro no mercado de trabalho entre patrão e o empregado, certo? E agora vamos falar sobre as teorias socialistas utópicas, que eu adoro. Eu começo falando sobre Charles Fourier. Ele nasceu no ano de 1772 e veio a falecer no ano de 1837. Ele propunha uma organização da sociedade em falastérios, em que se reuniriam os segmentos sociais proprietários e também até mesmo os capitalistas entrariam nesse jogo aí desses falastérios e que colocariam as suas propriedades e força de trabalho em uma posse comum, recebendo ações proporcionais à sua contribuição. Mas quem é que vai ceder, me diga, sua casa, seu patrimônio que você demorou tanto tempo para tirar do chão, como sendo um patrimônio comum? Eu não iria gostar, Avalie vocês, E então, o Fourier, ele não foi nem levado a sério e não encontrou ninguém disposto a financiar nem o primeiro falastério, nem o projeto do projeto. Ou seja, ele foi um fracasso total. Saint-Simon, ele nasceu no ano de 1760 e morreu no ano de 1865. Vamos ver o que foi que esse camarada fez, Ele se preocupou com o problema da direção moral da sociedade, desejava a planificação da economia, visando, sobretudo, beneficiar as classes trabalhadoras. Nós vimos que a economia planificada, ela era voltada para aquela produção que produzia determinado tanto, vamos parar, vamos deixar o povo consumir para poder produzir novamente, Era uma coisa que era estudada, de 5 em 5 anos se fazia um estudo do que é que a população precisava. Isso a União Soviética utilizava bastante, os comunistas, certo? E o Saint-Simon, ele se preocupou com a direção moral da sociedade. Gente, nós nos preocupamos com a direção moral da sociedade até hoje. A nossa sociedade está caminhando para níveis preocupantes de falta de moral, falta de ética. Está precisando de uma verdadeira limpeza na sociedade, Dos conceitos errôneos que nós estamos tendo atualmente, E que, diga-se de passagem, são cada vez mais horríveis e pejorativos, E preconceituosos muitas vezes. O próximo pensador é Louis Blanc. Ele nasceu no ano de 1811 e morreu no ano de 1882. Ele defendia a interferência do Estado para modificar a economia e a sociedade. E aí ele tem uma parte que é muito, muito assim, sonhadora, Ele diz que poderia haver a parte das manufaturas, que você poderia ser um artesão e que o governo devia lhe bancar para que você não fosse derrotado pelas grandes empresas. Será que o governo está realmente a fim de dar auxílio a você? Eu acho que não, Nós estamos, inclusive, atualmente no neoliberalismo, que é justamente o Estado ser enxuto, cada vez menos benefícios para o povo. Então, como é que o Estado vai me dar um auxílio, Eu acho isso muito duvidoso,
E então entramos aqui no Robert Owen. Robert Owen, ele é nascido no ano de 1771 e morreu no ano de 1858. Ele era assim, ó, super amigo do David Ricardo. Inclusive, quando o melhor amigo dele morreu, ele deixou por escrito, né? Ele foi o meu melhor amigo. E eu não seria tão amigo desse cara se ele concordasse com tudo aquilo que eu digo. Eles eram inimigos em questão de ideologia, mas eles eram amigos porque eles amavam discutir a questão do saber. Olha que interessante. E o que foi que Robert Owen ele fez? Ele era a favor da construção de casas para os funcionários, participação nos lucros de suas empresas, redução da jornada de trabalho para 10 horas e uns minutinhos, né? E também a fundação de escolas para os filhos, além de propor a organização da sociedade em cooperativas de operários. Vamos começar a pensar. Será que realmente o governo vai querer realmente gastar com operário, construção de casas, uma educação de qualidade para que o povo possa realmente reclamar seus direitos? Será que o governo ele realmente vai querer que haja uma organização da sociedade, diminuição da carga horária? Eu acho que não, né? A reforma do INSS atualmente já vai totalmente contra os pressupostos do Robert Owen. Ou seja, não tem diminuição de carga horária, querem mais que você morra de trabalhar, querem mais que você seja burro, então as escolas públicas são altamente precárias, defasadas, né? E então o que é que acontece? Cada vez a população sem senso crítico. Como é que nós vamos criticar a sociedade em que nós vivemos se nós não temos isso aqui, nós não temos conhecimento dos fatores que nos fazem aprisionados ao sistema, não é verdade? E por fim, eu posso citar que ele era um senhor que tomava de conta do empresa, tem até um filme falando sobre o Robert Owen, e mostra que a empresa dele faliu, todo mundo ria dele, sendo que ele era um cara visionário, certo? E então ele criou um lugar chamado New Harmony, que era uma localidade onde ele criou esse pressuposto socialista utópico, mas que não deu certo. Por quê? Porque para fazer o bem é bem pouquinha gente que se mobiliza para fazer o que é certo, não é verdade? E por fim nós chegamos ao PJ Proudhon. O que foi que o Proudhon ele disse? Ele nasceu no ano de 1809 e morreu no ano de 1865. Ele foi um dos precursores do pensamento anarquista, que propunha a criação de um banco popular com crédito barato e troca de produtos, sem visar o lucro. Mas espera aí, Bela. É verdade que os bancos eles vivem da questão dos juros e do lucro exorbitante em cima das tarifas que eles cobram? Sim, é verdade. Um exemplo é a família Médici, que se ergueu das cinzas do nada através de negócio de empréstimo de banco. E então esse lucro, se um banco não tem lucro, não tem margem de juros, não lucra em cima de você, não vai existir banco, né, gente? E outra coisa, o pressuposto anarquista de que a sociedade tomaria o poder e que não precisaria de Estado para organizar a sociedade. Isso aí é uma coisa altamente utópica. Também foi um dos grandes pecados, não só de Proudhon, mas também do Karl Marx, porque é uma coisa altamente utópica. E por fim, eu entro aqui no assunto das teorias do socialismo científico. De quem? Karl Marx, do ano de 1818, que morreu no ano de 1883, e Friedrich Engels, seu grande amigo, que nasceu no ano de 1770 e morreu no ano de 1831. Eles lançaram o Manifesto Comunista no ano de 1848, a pedido do movimento que estava acontecendo, que era a favor do comunismo, certo? E foi a favor do Comitê Central da Liga Comunista, que foi fundada em Londres no ano de 1847, que foi escrito o Manifesto Comunista. E então a proposta dessa liga era reunir os revolucionários que estavam sendo exilados, estavam sendo retirados do país, certo? E também fazer uma movimentação de resistência dos operários contra os patrões, certo?
E então ele vai falar dessa luta de classe, de como é que a sociedade deveria se comportar para poder estar se libertando dessa algema, desse sistema de produção, né? Altamente inteligível que, ó, lhe prende, né? E ofusca dos seus olhos a questão de ver a verdade tal qual como ela é. E então vou ler aqui um trecho que tem falando do Manifesto Comunista, de Karl Marx. A história de todas as sociedades que existem até nossos dias atuais tem sido a história das lutas de classe, homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, mestre de corporação e oficial. Numa palavra, opressores e oprimidos, em constante oposição, têm vivido numa guerra ininterrupta, ora fraca, ora disfarçada, ora uma guerra que nunca terminou. Ou por uma transformação revolucionária da sociedade inteira, ou pela destruição das suas classes em luta. Isso é o Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels. Na nossa próxima edição estaremos abordando a partir da página 33 da apostila Movimentos Sociais Contemporâneos. Eu sou Bela Roseli e desde já eu deixo um grande beijo no coração de cada um de vocês. Então, um grande beijo no coração e até a próxima edição!